mais uma vez juntos para compartilhar as dadivosas bênçãos que Deus tem nos dado. Então vamos voltar os nossos olhos para o livro de Joel. Estamos no capítulo 3 de Joel. O presbítero Orlando no final orou, pedindo que Deus nos abençoe no estudo da mensagem. Vamos tomar a oração do presbítero emprestada então, para assim poder continuar no estudo da palavra. Amém? Então Joel capítulo 3. Para quem não esteve com a gente na sexta-feira, nós já vimos em Joel capítulo 3 os versos de 1 a 8. Né? Só lembrando aqui para todos, né, o tema, a palavra-chave de Joel capítulo 3 seria julgamento. Ok? Palavra-chave é julgamento. O tema que a gente chama de tema dominante do capítulo 3 aqui, nós dividimos em duas partes, né, que é o julgamento do Senhor contra as nações, tá certo? E a habitação de Deus junto ao povo dele, a habitação definitiva do Senhor junto ao povo dele, ok? E aí na sexta-feira a gente estudou os versos de 1 a 8 de Joel 3, e nesses versículos nós aprendemos que Deus apresenta ali as razões para este grande julgamento, né? Ele vai julgar as nações e por que Deus vai fazer isto? E a gente aprendeu lá no versículo 2 que o Senhor entraria em juízo contra todas as nações por causa do quê? Por causa do povo dele, por causa da herança dele, que somos nós. Então é muito importante saber disto, volto a ressaltar, porque não há dúvida nenhuma que o julgamento traz sim a decisão de Deus com relação à impiedade do homem, né? O homem que é ímpio. Mas acima desta impiedade, a razão pela qual Deus faz este julgamento é por causa do povo dele. Ele escolheu um povo para si, ele ama este povo e ele quer cuidar deste povo e prometeu, essa promessa vem lá de tempos passados em Abraão, que o Senhor haveria de cuidar deste povo. Então o versículo 2, né, quando o Senhor diz que vai congregar todas as nações, essas nações vão ascender ou descer ao vale de Josafá, e aí está a razão pela qual, né, Deus vai entrar em juízo contra estas nações. Vou entrar em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, né, Israel. Então este povo de Deus foi muito judiado, né, foram dizimados, foram espalhados por todos os cantos da terra, e o Senhor agora vai vingar esta situação. Então é muito importante saber disso, ok? Não vamos nos esquecer. A razão pela qual Deus faz este juízo é por causa do povo dele. Outra coisa que é importante saber com relação a este juízo que Deus faz dentro destes versículos de 1 a 8 que nós já estudamos, é que Deus ele não será redentor do povo dele pela metade, né? Então ele vai fazer o serviço completo. Ele vai fazer tudo o que for necessário para a redenção total da sua igreja, do seu povo. Tá? Então a gente já mencionou isso, a gente já comentou um pouco a respeito disso. Eu gostaria de ressaltar aqui o que eu disse na sexta-feira, no versículo 4. Isso, no versículo 4, a gente mencionou sobre esses dois povos, Tiro e Sidom, né, os tironitas e os sidomitas. Nós falamos a respeito deles e até eu mencionei na ocasião, né, que quando Deus fala assim, o que vocês têm contra mim? Porque eram povos, né, eram nações, Tiro e Sidom, que não estavam necessariamente em guerra contra o povo de Deus. Eles estavam se aproveitando da situação. Então o povo de Deus iria sofrer, né, o inimigo iria, né, destruí-los, acabar com eles, levá-los presos, etc. e tal. Né, os filhos e as filhas dos judeus iriam ser vendidos, essa nação toda espalhada. Tiro e Sidom eram nações que viram esta situação, perceberam e quiseram tirar vantagem disto. Então nós vamos, Tiro e Sidom, pensar, vamos também aproveitar, vamos lá pegar o ouro, a prata, vamos pegar um pedaço da terra para a gente. Eu estava depois meditando um pouco nisso que a gente havia dito na sexta-feira, e aí no final de semana eu fiquei imaginando um pouco como pode, né? Será que tamanha maldade, né, no coração das pessoas? Você está vendo que a pessoa está passando por problemas, por dificuldades, está sendo afligida, o inimigo está indo contra ela, e você olha para aquilo ali e fala assim, deixa eu aproveitar. É como se eu olhasse para alguém que está sendo roubado na rua, o bandido chega, rouba aquela pessoa, eu vejo aqui, ele fala, quer saber, eu não sei quem é aquela pessoa, deixa eu aproveitar, quem sabe eu tiro um pouco para mim,
deste roubo também. Eu estava pensando sobre essa maldade do coração do homem, e uma maldade não só humana, mas até, eu diria, demoníaca, né? Da forma como está no coração das pessoas. Eu falei, mas será que isto pode? Será que existe uma situação em que as pessoas se aproveitam? A gente sabe que sim, mas às vezes é tão distante que a gente fala, olha, isso não vai chegar para a gente. Aí eu estava pensando nessa questão da doença, né, do Covid-19, que veio para nós, da maneira como veio, como chegou e espalhou para o mundo inteiro. E aí eu me deparei com algumas reportagens falando a respeito lá das dificuldades que a gente teve para achar aquela máscara, né? Hoje é difícil achar uma máscara. E o problema não é só achar a máscara. Agora talvez até a gente ache, mas é o preço, né? Algo que era 10 centavos antes da doença era 10 centavos, para vocês terem uma ideia, né? Cada máscara daquela era 10 centavos. Agora chega a 10 reais, 15 reais, 20 reais. Eu já vi máscara personalizada, tá, com 170 reais, com uma marca de grife, etc. e tal. Sem contar os roubos que aconteceram. Aqui em Guarulhos teve um roubo, foi uma quadrilha foi pega. Eles roubaram estas máscaras e estavam vendendo estas máscaras por um preço exorbitante. Eu falei, tá aí, né? Alguém que está se aproveitando. Estamos sofrendo, a gente não acha o que a gente precisa para tentar amenizar o nosso sofrimento, e tem alguém que vem por fora e aproveita. Fala, olha, eu tenho 10 máscaras aqui, quer comprar? Olha, eu não tenho nenhuma, me dá. Não, eu vendo. E aí ele vai vender por um preço que às vezes eu nem tenho condições de pagar, né? Então tá aí, eu creio que esta é uma ilustração que simboliza bem esta atitude de Tiro e Sidom que a gente viu no versículo 4, que quiseram se aproveitar lá da nação de Israel para roubar, para, né, espoliar todos os bens de Israel. Então a gente já viu isso dos versos 1 a 8. E agora nós vamos para os versículos de 9 a 16. Então, dentro daquela divisão que a gente fez na sexta-feira, nós dividimos o capítulo 3 em 3 blocos. Então, dos versos 9 a 16, é onde a gente lê, a gente vê ali de uma maneira clara, né, a descrição de como será o juízo de Deus sobre as nações. E eu tenho para mim que a leitura desse texto, ela nos leva a um clímax muito forte, nos leva a uma situação de ver esse juízo de Deus, essa mão poderosa de Deus sobre tudo e todos, de uma forma assim crescendo, né? Então eu gostaria de ler, eu sei que vocês já leram, mas eu quero ler esses versos porque eles são belíssimos neste aspecto da essência, né, de como Deus fará este juízo sobre as nações e a maneira como está exposto aqui pelo profeta Joel, esse crescendo, né, que vai tomando conta do nosso coração a ponto de ficar um misto de desejar o juízo de Deus pelo aspecto de livramento de cada um de nós, mas também ficar apavorado, né, preocupado com esse juízo de Deus que vem para realmente botar um ponto final sobre toda a situação. Então acompanhe comigo aí, olha, a partir do versículo 9, né? Você pode ler a versão que está aí, eu vou ler na minha versão, que eu gosto muito dela. E diz assim a palavra do Senhor: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade destas nações. Multidões, multidões no vale de decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Tá bom? Então até aí, até o versículo 16, versos 9 a 16. Então volta lá para o versículo 9, Jefferson, para a gente acompanhar.
algumas particularidades desse texto que é importante para nós. É bom entender, sempre a gente costuma, quando se fala de textos proféticos na palavra de Deus, a gente sempre dá este sinal de que as profecias elas vão num crescendo, né? Ou seja, vão sendo reveladas na medida em que os dias vão acontecendo, os anos vão chegando. Então, a revelação de Deus nas profecias, no Velho e Novo Testamento, tem um caráter progressivo, né? Vão acontecendo, eles vão se descortinando diante dos nossos olhos. Então, isso é importante porque, às vezes, para o profeta Joel, naquele momento, naquela época em que ele está pregando essa profecia de Deus, e Deus está ali falando através do profeta, aquela pregação é algo que estava bem próximo, pertinente, jungido à vida de cada um deles, e eles sabiam exatamente do que Joel estava falando. E algumas coisas depois a gente percebe na profecia de Joel, na palavra profética dele, que alguma coisa ali provavelmente os judeus até não estavam compreendendo, ou quem sabe ainda estava por vir e estavam aguardando. Então essas profecias têm este caráter progressivo, não só em Joel, tá? Não só em Joel, mas praticamente essa situação acontece em quase todas as profecias que a gente conhece na palavra do Senhor. Então, no versículo 9, quando a gente vê aqui escrito, proclamar isto entre as nações, né, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, é Deus falando através do profeta, não somente ao povo de Israel, mas a todas as nações, dizendo, olha, vai começar, é agora, é o momento. Então, quando ele diz apregoai, clamem, proclamem, né? E apregoai a guerra santa, essa questão da guerra santa é no aspecto não de que ela é santa, porque vem da parte de Deus para toda a humanidade. Ela é santa porque naquela época, naquele momento, quando se falava, melhor dizendo, em termos de guerras, né? Quando se declarava uma guerra assim, todas as nações que entravam em guerra, eles tinham lá os seus deuses, as suas formas, né, de realmente se preparar para uma peleja, para uma guerra, o seu jeito de manifestar a sua religiosidade, e aí vem esse aspecto, né, de que então estejam separados, prontos, preparados, ou seja, agora é uma guerra santa, é uma guerra separada, ou seja, para tudo, guardem tudo, esqueçam tudo e vamos para o desfecho final da nossa vida. Então é esse o sentido que dá, ela não tem um aspecto de ser uma guerra santa, porque procede, né, de uma estrutura de santidade, etc. e tal. Não, mas é porque agora é algo específico, separado, preparado para que a gente possa enfrentar este momento. Então, até mesmo todos os valentes deveriam ser convocados, todos deveriam subir, homens para esta guerra, né, todos preparados, até mesmo fraco. O texto, no versículo 10, fala a respeito disso, que até mesmo o débil, o fraco, né, possa dizer neste momento, olha, eu sou forte. Ou seja, não tem desculpa para ninguém. Eu me lembro que na ocasião de ir para o exército, de servir ao exército, eu fui como voluntário, servi como voluntário. Mas eu sei de alguns colegas que estavam próximos na época, né, e a gente estava se preparando juntos para aquele momento, de alguns deles que procuravam todas as formas ou todos os meios possíveis para não servir, né? Então eram arrimo de família, ou doença, ou seja lá o que for, inventavam uma série de coisas, filho único, ou que vão casar, a esposa estava grávida. Então eles apresentavam alguns documentos, eram até forjados alguns desses documentos, para poder ter a dispensa do exército, né? Aqui nesse caso, no versículo 10, quando o Senhor fala a respeito disto, né? Eu sou forte, eu digo fraco, eu sou forte, né? É no aspecto, né, de mostrar o seguinte, não há mais desculpa, acabou agora. Então não é para ficar parado, não é para descansar, não é para ser preguiçoso, até mesmo aquele que é débil deve estar preparado e pronto, né, para sofrer as consequências desta guerra, né? Vamos em frente e acabou e ponto final. Eu só dou um destaque aqui no versículo 10, quando ele diz aqui, forjai espadas das vossas relhas, né, de arado. Ou seja, as lâminas do arado agora não servirão mais para arar a terra e poder ali preparar a terra para o alimento. Não, acabou a desculpa. Então pega agora essas lâminas do arado
e transforme as lâminas do arado em espadas. Transforme as lanças, né, as podadeiras transformem em lanças. Então, todos aqueles instrumentos que eram usados para podar as árvores, preparar as terras, etc. e tal, tudo isso esquece, não é mais para cuidar do campo, não é mais para trabalhar. Vamos usar isso para guerrear. Eu dou um destaque aqui nesse versículo 10, porque lá em Isaías e Miqueias acontece exatamente o contrário. Tá? Isaías e Miqueias acontece exatamente o contrário. Olha só, vamos abrir em Miqueias, que está bem próximo aí, né? Miqueias capítulo 4. Miqueias 4, versículo 3. Isaías é a mesma coisa. Tá? Miqueias 4, versículo 3. Lá em Isaías tem a mesma expressão. Mas é sutil a diferença, mas ela é de uma essência, de uma profundidade muito grande. Olha só o que diz o versículo aí, né? Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Ele, o Senhor, julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Na sua versão, olha como está aí. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Dá para perceber a diferença? Lá em Joel, né, é o contrário. Né? Nós deveríamos, lá em Joel, se estivéssemos lá, usar as relhas do arado para transformar em espadas e usar as foices para transformar, né, em lanças. E aqui é exatamente o contrário. Agora essas lanças é para ser usada como foices e estas relhas é para colocar novamente no arado. Por que Miqueias e Isaías, né, que eu mencionei, por que Miqueias e Isaías tratam desta forma? Porque mostra de um jeito diferente de Joel, mostra que quando Jesus Cristo está entre nós, ele reconcilia, ele traz a paz. Em vez de ter guerra em Cristo Jesus, nós temos a paz. O que era diferente lá para Joel, porque eles estavam se preparando para a guerra em razão do que o profeta Joel falou da nuvem de gafanhotos que viria, etc. e tal, e fazendo ali era um paralelo, né, com relação ao grande exército que viria contra Judá. Então, eu achei interessante essa situação do versículo, essa diferença. E lá em Isaías é a mesma coisa, né? A expectativa de que o Messias vindo vai fazer com que as nossas armas de guerras sejam convertidas em algo que possa produzir, em algo que possa ser benéfico, em algo que possa ser bênção para todo mundo. E é interessante que quando você vê o ministério de Jesus na Terra, é exatamente isto, né? Eu vou fazer aqui vou usar uma figura de linguagem aqui, mas respeitando aí a maneira de fazer uma comparação, um aspecto comparativo, quando houve a oportunidade de Jesus revidar um soco e pontapé, ele estava orientando os discípulos a virar a face, a oferecer a outra face. Então, em vez de bater, né, em vez de dar soco, ofereça a face. Em vez de falar palavras agressivas, palavras que possam depreciar a vida de outro, fale palavras de amor, palavras que possam edificar o coração de um e de outro. Então, a presença de Jesus instala, né, no meio de todos nós a perspectiva não da guerra, não de fazermos nós o julgamento, não de fazermos nós o juízo, né, mas de realmente nos prepararmos para algo mais benéfico em termos de bênção. O inimigo chegou e te pediu a túnica, né, então conceda mais. Ele te pediu para andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. Bateu numa face, vira outra face. Então a perspectiva do Messias entre nós é de paz e não de guerra. Pastor, mas por que isso é importante a gente saber? Porque cabe a ele, a Jesus, o julgamento. Cabe a ele, a Jesus, o último dia final em termos de fazer juízo, de tomar, né, para si as dores com relação a nós que somos a herança dele, a menina dos olhos dele. Tá certo? Nós somos filhos, então co-herdeiros com ele de todas as dadivosas bênçãos. Então é ele quem vai fazer isso. A mim não cabe julgar nada e fazer juízo de nada e não guerrear nada. Então é só um aspecto que eu achei interessante, que eu acho que valeria a pena nós estarmos compartilhando. Volta lá para Joel, então, no capítulo 3.
Versículo 10, já lemos, né? Então, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as foices, né, em lanças, que o fraco diga eu sou forte. Versículo 11, quando diz assim, todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Ali aonde? No Vale da Decisão, onde o Senhor vai estar presente. E aí tem uma expressão interessante na parte final aí do versículo 11, né? Que diz assim, faze descer os teus valentes, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Esse versículo 11, com relação às expectativas que o povo de Deus tinha da vinda do Messias, né? Da vinda do Senhor, melhor dizendo, ali para eles, para realmente trazer o livramento, para trazer o julgamento, era algo que trazia para o coração de Judá naquela época, vamos dizer assim, o consolo e a esperança, a renovação. Então a nação de Israel sabia desse julgamento, porque o profeta o declara, o profeta fala, mas ao mesmo tempo há para a nação de Israel uma expectativa de esperança e consolo. O Senhor vai reunir todas as nações naquele vale, ele vai punir todas as nações que são inimigas do povo dele, as nações inimigas da igreja, mas os valentes do Senhor, né, vão estar presentes ali para que realmente possam ser apresentados, manifestados a todos os inimigos e assim possa haver gozo e satisfação para o coração do povo de Deus. Então eu vejo nesse versículo 11 aqui algo importante no aspecto de que não haverá guerra, mas julgamento. Ou seja, o Senhor chama todos os povos para estar ali naquele lugar, mas não para ficar assentado no seu alto e sublime trono, para ver um lutando contra o outro. Uma nação desbaratando a outra, destruindo a outra, até chegar ao final, como às vezes a gente vê nesses confinamentos que tem na televisão aí, né, de Big Brothers, etc e tal, onde todos ficam ali brigando um com o outro, até o último ficar e sair vencedor. Aqui não é assim. O Senhor reúne todas as nações lá, mas não para grande peleja entre as nações, como o homem imagina que vai ser. Ele reúne todas as nações neste vale, ele apressa com que todos possam estar ali, descer ali ao vale, né, de Josafá, para fazer o juízo dele, para fazer o julgamento dele, e não para mostrar a tudo e a todos uma grande luta, né, uma grande guerra. Então o castigo de Deus sobre as nações inimigas da igreja de Cristo, ela é uma comprovação de duas coisas. Primeiro, do amor de Deus por nós. Então isso vai acontecer lá, olha o versículo 12. Levantem-se as nações e sigam lá para o vale da decisão, o vale de Josafá, porque ali eu vou me assentar para julgar. Então há esse aspecto de que Deus ama a nós, então ele vai julgar para nos mostrar às nações inimigas quem somos, povo dele, herança dele, mas o outro extremo desse julgamento de Deus é a destruição das nações inimigas. Então são dois extremos que é muito importante nós entendermos nesse aspecto. E não há meio termo, viu, gente? Eu diria até que é aquele aspecto do céu e inferno, né? Ou vai para o céu porque é de Jesus, ou vai para o inferno porque não é dele, ele não foi escolhido. Então é a mesma coisa, não existe o meio termo aí para nós, né? Então o versículo 12 mostra este aspecto. O Senhor vai para aquele lugar, está ali, todas as nações são convocadas para descer, porque o Senhor vai julgar. Eu faço questão de ressaltar isso na parte final do versículo 12, porque o Senhor vai julgar as nações em redor. Não há menção na profecia de Joel, de que vai haver uma guerra, né, por parte de Deus com relação a todas as nações inimigas até destruir a última. Não, ele vai julgar e ponto final. Nas outras profecias que a gente vê em Isaías, Daniel, Apocalipse, que fala de uma forma aberta, a respeito de como será o juízo final, é diferente. Ali a gente vê realmente uma manifestação do juízo de Deus, mas há uma descrição específica de uma guerra que vai acontecer, que precede, melhor dizendo, né, vamos dizer assim, o juízo final do nosso Deus, tá bom? Então, de uma certa forma, o que a gente aprende nesses versículos que a gente leu agora, né, iniciais, versos 9, 10, 11 e 12? Que Deus cuida da segurança de todos nós que somos os seus filhos, né? Da sua igreja. Seja o que for, tá, gente? Seja o que for que pode acontecer neste mundo, a condição da igreja com Cristo Jesus é uma condição de amor, de cuidado, é uma condição de preservação. Então Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus é um Deus conosco.
de uma certa forma, eu diria que essa condição de igreja escolhida nas mãos do Senhor é aquilo que nós almejamos, que é desejável, qual seja, somos a noiva, né, de Cristo. Amém? Somos a noiva de Cristo. Isso é importante saber. Então, se somos a noiva dele, ele como noivo, ele vai nos guardar, nos preservar de toda cobiça, né, dos nossos inimigos contra nós como igreja do Senhor Jesus. Versículo 13. Versículo 13, a palavra do Senhor diz: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque grande é a maldade destas nações. Versículo 13 traz um aspecto de proximidade do livramento ali para o povo de Deus, né? Quando diz, olha, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, mostra que pronto, está próximo esse momento. Quando a Bíblia fala deste lagar que está transbordando, quando a Bíblia fala aí que a seara já está madura, é uma referência aos ímpios. A maldade dos ímpios já amadureceu. Não tem mais o que pensar, eles já chegaram no topo, no ápice. Não dá mais para pensar numa maldade que seja maldade das maldades das maldades. Eles já fizeram tudo de ruim que se possa imaginar. Tá? O lagar transbordante aí, em contrapartida ao que os gafanhotos fizeram na terra, né, de Judá, esse lagar que está cheio, que os compartimentos estão transbordando, está dizendo que tudo aquilo que as nações ímpias realmente têm comportado, guardado, etc. e tal, está ali de uma tal forma cheio, né, já está tão... A malícia e a impiedade dos ímpios é algo que está tão cheio, além de transbordar, ela é tão pesada que faz com que esse lagar possa realmente macerar toda a impiedade que está ali. Ou seja, para todo canto, para todo lugar que você vai, a impiedade aflora, a impiedade está presente. Por isso que o versículo termina aí para você no verso 13, termina dizendo o seguinte: porquanto a sua malícia é grande. A malícia destas nações é grande, não no aspecto de ser grande somente, é nesse aspecto de que, olha, não há mais o que pensar, não tem o que imaginar em termos de maldade que o homem possa fazer. E a gente sabe que isso é algo que está caminhando, né? Isso é algo que está indo da forma como está. Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente observa, mais a gente nota, né, de um aspecto muito claro, muito forte, esta maldade transbordando, esta maldade realmente, esta impiedade toda, né, tomando conta do mundo da forma como está. Mas o que nos chama a atenção é o fato de que o versículo 13 dá para a gente, né, essa perspectiva de que, se é assim, se já está chegando, né, no topo, já está chegando no limite, então é um sinal de que o Senhor está voltando, né? Porque o próprio Jesus disse isso, né? Ele mesmo falou que quando ele estivesse para voltar, sinais dessa maldade, desta impiedade estariam sempre prevalecendo para que a gente pudesse saber que o fim está próximo. Muito bem. Versículo 14. Eu creio que a gente consegue ir até o 14, falta só alguns minutinhos, mas dá para a gente finalizar aí com o 14, né? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A versão sua é multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então não foge muito da versão que eu tenho. O que esse versículo revela para nós em termos desta exultação com relação ao que Deus está falando? Deus está dizendo, olha, multidões e multidões no vale da decisão. O que isso revela? Fidelidade de Deus. Ou seja, Deus convoca todas as nações para vir. E elas vêm. As nações pagãs, as nações ímpias, vêm. Não tem como não vir. É Deus quem está dando a ordem. É Deus quem está chamando. Né? Então, o versículo 14, ao narrar desta forma, que estas multidões estão ali, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, é para mostrar que a fidelidade de Deus com relação àquilo que ele prometeu é certo. Né? Então vai acontecer e não há como escapar deste momento. E isto mostra o que para nós? Que Deus tem poder para vivificar, para restaurar
o povo dele. É porque nós, como povo dele, estaremos lá também, né, nesse momento do juízo final. E aí é que ele vai fazer o quê com a gente? Ele vai nos julgar? Não. Nós já estamos julgados em Cristo Jesus. Né? Nós já estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Então, o que ele faz com a gente ali naquele momento? Ele restaura a nossa dignidade como povo dele, diante de todas essas multidões que vão estar ali no vale de decisão, no vale de Josafá. Né? Então, o dia do Senhor está perto. E tudo isso, por quê? Por amor à igreja. Então, veja, amados, isso aí foi escrito há 580 e poucos anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. 580 anos antes de Jesus nascer. Já se dizia que o dia do Senhor está perto. Então, era algo próximo para eles, diz respeito a algo que estava acontecendo ali para eles, como também diz respeito aos últimos dias, que, como a gente mostrou lá em Atos, do início, né, dos últimos dias em Cristo Jesus, o nascimento de Jesus, nos projetando para os últimos dias até a sua vinda final. Né? O versículo 15 apenas declara que o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar, apenas um sinal, uma manifestação externa a respeito do que pode acontecer nesse dia final, próximo a esse dia final. Eu li alguns teólogos falando a respeito dessa situação, que está lá em Atos e que está no começo do capítulo 2 que a gente leu, que fala sobre o sol e lua que se escurecem, as estrelas que retiram seu esplendor. Há uma certa divisão com relação a isso, no que diz respeito a menções por parte desses teólogos, inclusive Calvino cita também um pouco sobre isso, de que pode até ser que aquele momento da crucificação de Jesus, a sua morte, né, a escuridão que aconteceu, a luz que se retirou por causa das trevas que desceram sobre a vida de Jesus naquele momento, em razão dele estar tomando sobre o corpo dele todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Mas há uma menção também de que isso é apenas uma questão de hipérbole, uma figura por parte do profeta, né, uma figura de linguagem cheia de exageros, no sentido de mostrar que a coisa é tão complicada, tão tensa, tão difícil de ver, que até a luz vai sumir dos nossos olhos, de tão horrível que vai ser este grande e temível dia do Senhor. Mas eu imagino que, em termos do significado propriamente dito, para nós como cristãos, esses detalhes são muito pequenos, né? Não fazem tanta diferença assim, levando em consideração que o que nos interessa é que, para nós, um novo céu e uma nova terra realmente se descortinam diante dos nossos olhos. Então, se sol e lua se escurecem, as estrelas vão tirar todo o seu esplendor, né, toda a sua beleza, toda a sua luz, para nós não faz diferença nenhuma, porque quem reina sobre nós, quem brilha sobre nós, é o sol da justiça, é o Senhor Jesus Cristo. Esse nunca escurece e essa luz nunca desampara, nunca afasta de nós, nunca some de nós. Amém, amados? Beleza? Então a gente para por aqui, né? Faltam só 4 minutinhos, a gente para aí no versículo 15. Aí na próxima quarta-feira a gente avança um pouco mais e completa o restante aí desse trecho que nós separamos. Eu creio que até aqui tá bom. Acho que foi bênção para todos nós. Eu espero que todos também tenham sido grandemente abençoados. Não deixe de ler, dá uma lida lá, medita no texto, né? Leia novamente, outra vez, aproveita, né? A gente prorrogou aí, ou melhor dizendo, foi prorrogado o prazo aí para a gente ficar um pouco mais confinados, né? Então você tem bastante tempo para poder ler a palavra e meditar um pouco na palavra.